Mais uma vez quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. É a segunda vez que eu sou honrado em poder participar desta sala. Eu acredito que grande parte dos irmãos e das irmãs que aqui estão fazem parte de maneira ativa da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, ou fazem parte de algum departamento ou área específica da área de educação da igreja. Eu disse na primeira oportunidade que tive aqui no canal que toda a minha formação bíblica, teológica, toda a minha formação cristã, eu devo à Escola Bíblica Dominical. Foi na EBD que dei os meus primeiros passos na fé. Amo a Escola Bíblica Dominical. Nesse tempo de pandemia que nós ainda estamos enfrentando, com uma série de restrições, sem dúvida nenhuma, a Escola Bíblica Dominical merece uma atenção toda especial. Eu venho da tarde do dia de hoje, de uma conversa com um pastor, um de nossos pastores, de nossas congregações, aqui na cidade de Curitiba, e nós nos demoramos algumas horas falando sobre a necessidade de darmos uma atenção, nesse momento especificamente, à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos retornando as nossas atividades em todo o Brasil, atividades presenciais, ainda com muitas limitações, ainda com muitas situações que nós estamos aprendendo a lidar, mas sem dúvida nenhuma nós precisamos, em especial nesses dias, apresentar algumas respostas, e essas respostas não podem ser demoradas de serem verificadas, de serem pontuadas na realidade da vida da igreja. Quero, mais uma vez, agradecer ao pastor André Moreira pelo convite, por nos receber aqui, agradecer a cada um dos senhores, senhoras, como fiz na primeira vez. Eu quero ser bem objetivo na explanação, tanto daquilo que é teórico, como aquilo que é prático, e quero, claro, dentro da nossa dinâmica aqui, ouvi-los. Quero fazer perguntas para alguns dos senhores e senhoras aqui, e quero ouvir também algumas perguntas e me coloco à disposição no tempo específico para isso, para responder algumas questões daquilo que vou falar, daquilo que vou explanar já nos próximos minutos, e também para contribuirmos uns com os outros, conversando sobre esta retomada das nossas atividades presenciais, sobre os nossos desafios. Como disse o pastor André, hoje eu continuo muito envolvido com a nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na cidade de Curitiba, onde sou membro em uma de nossas congregações, aqui na cidade de Curitiba, da Assembleia de Deus em Curitiba. Tenho trabalhado nesses últimos anos em 3 instituições de ensino teológico. Faço parte já desde o ano de 2002 da Faculdade Cristã de Curitiba, que é a Faculdade Teológica da Assembleia de Deus em Curitiba. Nós fomos uma das primeiras faculdades pentecostais no Brasil a nos credenciarmos no MEC, e desde então, a partir do ano 2007, 2008, recebemos a autorização do MEC em nosso curso de bacharelado em teologia e, posteriormente, recebemos o nosso reconhecimento. Estamos trabalhando também nesses últimos 2 anos em nosso curso de bacharelado em teologia à distância, também reconhecido pelo MEC. Também tenho a honra de participar do curso de bacharelado em teologia da Uninter. A Uninter é um grupo privado de educação, com sede aqui no Paraná, com polos em todo o Brasil, uma instituição com mais de 150 mil alunos registrados nos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e também doutorado. Lá estou lecionando 2 disciplinas no curso teológico, que é a História da Assembleia de Deus do Brasil e também Teologia Sistemática. E participo ajudando ali em algumas reflexões teológicas. E, por último, há aproximadamente 4 anos, faço parte da Academia de Pregadores, que é um curso que foi desenvolvido por um grupo de 5 irmãos na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. E aqui cabe um destaque, que a Academia de Pregadores tem um carinho muito grande pela Escola Bíblica Dominical. Um dos nossos professores, pastor Wanderson, falei ontem à noite com o pastor Wanderson,
Ele é o professor de Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e grava os vídeos com comentários da revista de adultos, publicada pela CPAD, semanalmente para a nossa Academia de Pregadores. Então, basicamente, são essas as atividades que venho desenvolvendo. A minha última participação direta na Escola Bíblica Dominical foi o comentário em parceria com o meu pai, pastor Wagner Gabi, da lição que tratou das parábolas de Jesus. Comentamos a lição e escrevemos também um livro de apoio sobre este assunto. Novos projetos da Escola Bíblica Dominical, se Deus quiser, virão a seguir. Bom, não entrando em outro assunto, falando agora a respeito do assunto que nos foi proposto, eu quero tratar nesses próximos minutos. Eu, inclusive, fiz algumas anotações aqui e coloquei o nome desta reflexão: como o aluno aprende na Escola Bíblica Dominical. Deixa eu repetir, porque esse é o meu objetivo, esta é a finalidade da reflexão na noite desta quarta-feira. Como o nosso aluno, o aluno da Escola Bíblica Dominical, aprende o conteúdo que foi ensinado a ele. Quando nós encerrarmos esta reflexão, como fiz no primeiro encontro, eu vou passar, pastor André, para o nosso contato, para o seu contato, ali no WhatsApp, todos os slides e as anotações que eu fiz, e o senhor pode compartilhar daí com liberdade, tá? Com todos os irmãos, com todas as irmãs que estão participando aqui. Então, todo o material, eu fiz um material aqui, com aproximadamente 30 slides, com algumas informações, e eu compartilharei, então, em nosso grupo, o pastor André compartilha com os irmãos. Apenas um rápido conceito para introduzirmos essa nossa discussão a respeito do que é ensino cristão. Porque eu gosto de iniciar pelo conceito. Muitas pessoas estão discutindo assuntos na Escola Bíblica Dominical que não são pertinentes ao seu conceito, à sua finalidade. A minha preocupação, e eu acredito que é a preocupação dos irmãos e das irmãs, é que a Escola Bíblica Dominical não se torne um centro de reflexão de assuntos seculares. Ele também não pode se tornar, esse ambiente, o ambiente da Escola Bíblica Dominical, como um espaço de reflexão meramente teológica. Teológica no sentido de ser um centro de agrupamento ou de encontro de intelectuais teológicos. Não. A Escola Bíblica Dominical, ela precisa estar de uma forma muito clara, definida na nossa mente. Quando eu digo nossa mente, na mente do professor, na mente do aluno, na mente do superintendente e na mente da liderança da igreja, como um espaço exclusivo para se tratar de ensino cristão. Um bom conceito para ensino cristão diz se tratar da transmissão por um professor cristão. Então, eu já continuo aqui no conceito. Qualquer professor que não tenha compromisso cristão não pode lecionar na Escola Bíblica Dominical. Por melhor que seja a intenção em se convidar um professor, um especialista em uma determinada área, ele não pode ser o personagem principal neste ambiente educacional cristão. E isso precisa ficar bem claro para os nossos alunos. Ele pode ser um convidado, ele pode trazer e compartilhar determinados assuntos dentro de uma limitação. É exclusividade no ambiente cristão, no que diz respeito à transmissão de conteúdo bíblico, a presença de um professor ou de uma professora cristã. Então, o conceito de ensino cristão, ele passa obrigatoriamente por esta realidade. É a transmissão, o compartilhamento de um conteúdo essencialmente bíblico, ministrado por um professor ou por uma professora cristã, de verdades cristãs, baseadas na Bíblia Sagrada, com a finalidade de que o aluno tenha a sua vida transformada. Todas as vezes que a Escola Bíblica Dominical reúne um grupo de alunos e não existe por parte desses alunos transformação de vida, nós falhamos em algum ponto neste nosso encontro.
Nós nos contentamos, quando eu digo nós, em especial nós professores, nós docentes, em compartilhar. Quando nós compartilhamos o conteúdo, nós cumprimos apenas uma parte do conceito do ensino cristão. Nós não podemos nos esquecer que o ensino cristão ele é pautado pelo compartilhamento de uma verdade cristã, pautada, fundamentada na Bíblia Sagrada, com a finalidade de transformar a vida de nosso aluno. Se os nossos alunos não são transformados pelo poder dessa palavra, alguma coisa está acontecendo, ou na forma que nós estamos ministrando, ou na maneira que este aluno, esta aluna está assimilando o conteúdo que está sendo ministrado para ele. Então, o professor e a professora, já vou tratar do aluno propriamente dito, ele precisa ter em mente pelo menos duas situações. Primeira situação, como professores, nós precisamos entender as necessidades de nossos alunos. O aluno, ele apresenta na sua vida, na sua trajetória, na sua história, demandas. E na escola bíblica dominical, ele traz essas necessidades. Nós já vamos ver como ele apresenta e como ele manifesta isso, e como a gente pode responder essas demandas. O que ele precisa saber, o que ele precisa sentir e fazer para ter êxito na aprendizagem é um dos desafios que nós, que nos propomos a ensiná-los, precisamos entender e precisamos superar. Então, a necessidade do aluno deve ocupar a nossa preocupação, deve estar presente de maneira frequente, de maneira constante em nossa mente. Segundo, o estilo de aprendizagem. Já vou tratar de maneira mais objetiva daqui a pouquinho. As preferências e também as tendências do aluno, elas influenciam de maneira direta e indireta a sua aprendizagem. Então, nós, como professores, temos a obrigação de conhecer, de identificar as necessidades, as demandas de nossos alunos e precisamos conhecer qual é o estilo de aprendizagem que, de fato, será eficaz na condução deste aluno através do conteúdo bíblico que estaremos ministrando. Eu quero agora, passado esses conceitos iniciais, tratar de algumas questões mais práticas. Por exemplo, existem basicamente dois tipos de alunos. Esses alunos estão presentes em qualquer ambiente de educação cristã, independente de a igreja ter uma grande infraestrutura ou não. Nas pequenas igrejas, nos pequenos grupos, nas pequenas salas de escola bíblica dominical, o comportamento é exatamente igual às grandes estruturas, às grandes salas. Então, basicamente, existem dois tipos de alunos. O primeiro tipo é chamado de aluno independente e o segundo tipo é chamado de aluno dependente. Nós precisamos tratar ou lidar com esses dois tipos de alunos em nossa trajetória como educadores cristãos ou como professores da escola bíblica dominical. Cada um desses alunos possui algumas características. Alunos independentes e alunos dependentes. O aluno independente, ele é um aluno analítico, ou seja, sozinho ele resolve os seus problemas. Ele não precisa de muito auxílio ou de um auxílio direto. O aluno que é dependente, ele é mais global, ele é menos analítico, ele não consegue resolver alguns problemas. Esse aluno dependente, geralmente, ele se manifesta na sala da escola bíblica dominical. É aquele tipo de aluno que levanta a mão, que faz anotação, que faz perguntas e te segura no final da aula para tirar algumas dúvidas, porque naturalmente diferente do aluno independente, que é analítico e consegue resolver alguns problemas e situações sozinhas, ele precisa do seu auxílio. E quando ele precisa do seu auxílio, ele não quer ser uma pessoa, porque a gente às vezes tem uma ideia equivocada daquele aluno que é mais reflexivo, que pergunta mais, que nos, entre aspas, né, nos incomoda mais.
ele está querendo ser chato, na verdade. Não. Alguns desses alunos realmente depositaram em você uma expectativa de que as suas necessidades, as suas demandas serão respondidas. Se pelo menos não forem respondidas, ele depositou em você a confiança de alguém que vai ajudá-lo a encontrar uma resposta. Quem de nós aqui, numa aula de escola bíblica dominical, já não foi questionado de um assunto que não tinha resposta? Eu me lembro, essa semana, dando aula na faculdade, um aluno me fez uma pergunta, perdão, e eu não tinha resposta. Nós não precisamos ter vergonha de dizer a um aluno que nós não temos uma resposta. Às vezes, na ansiedade de entregar uma resposta para não passar vergonha, a gente entrega uma meia resposta, ou pior, uma resposta errada, uma resposta equivocada, que vai influenciar no processo de aprendizagem daquele aluno. Então, é muito mais nobre a um professor chegar, olha, eu não tenho a resposta agora para essa questão. Mas você, ao mesmo momento que admite não ter a resposta, se compromete em ajudá-lo na pesquisa, na investigação e na busca por aquela demanda. Eu não tenho nenhuma dificuldade, em todos os ambientes onde eu estou dando aula, quando sou questionado e não tenho a resposta, de afirmar que não sei e me proponho a ajudar, a investigar, a pesquisar e entregar o mais rápido possível uma resposta para este aluno. Esse aluno independente, ele tem uma outra característica que é pautada pelo fato de gostar de participar daquilo que é particular para um assunto geral. Ele parte dos detalhes e encontra nesses detalhes argumentos e fundamentos para se discutir um assunto que é geral. Diferente do aluno dependente, que ele parte do assunto que é geral para depois identificar quais são as menores partes, as partes mais detalhadas. E, geralmente, o aluno que é dependente, ele não faz perguntas do assunto global, do assunto geral, do assunto abrangente. Ele faz perguntas já de questões mais detalhadas. É até um pouco difícil lidar, nesse momento da aula, com o aluno dependente, porque ele já está um pouquinho à frente na dúvida de detalhes e, às vezes, não tem, inclusive, a paciência de esperar a explanação geral, que às vezes é cansativa, é bem verdade, e já gosta de tirar as suas dúvidas daquilo que é particular. O aluno independente, ele é menos rápido para chegar a uma conclusão. O dependente, ele tem, eu diria, como vantagem essa velocidade de se chegar a algumas conclusões, até pela sua própria característica de receber contribuições externas. Esse aluno independente, ele gosta de pesquisar sozinho, ele tem, inclusive, algumas limitações e dificuldades de trabalhar em grupo, enquanto que o aluno dependente, nesta comparação, ele se sente, na verdade, menos confortável com a aprendizagem que é autodirigida, que é autodirigida. Esse aluno independente, ele prefere, como diz, né, a própria nomenclatura, o estudo individual, e o aluno dependente, ele é mais simpático aos trabalhos em grupo. Falando rapidamente em trabalhos em grupo, abrindo parênteses aqui, eu já participei, eu não tenho esse hábito, tá? Mas já participei de muitas escolas bíblicas dominical no Brasil, onde os professores conseguem desenvolver e reservar, mesmo no período de 50 minutos, que geralmente nós temos para ministrar um conteúdo de escola bíblica dominical, realizar atividades em grupo. Até daqui a pouquinho, quando eu terminar essa explanação teórica, eu quero conversar aqui com os irmãos, com as irmãs, com os professores, se alguém já teve essa experiência, né, de atividades em classes de adultos, não em classes infantis, né? Nas faixas etárias iniciais isso é mais comum, é mais fácil, faz parte até do projeto pedagógico de muitas dessas faixas etárias, mas nos grupos de adultos, em especial nos grupos dos nossos irmãos mais idosos, se alguém tiver uma experiência de trabalho em grupo relacionado ao conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical, nós vamos conversar daqui a pouquinho. E uma última característica desse aluno independente é que ele tem um estímulo,
que a gente chama de estímulo interno para buscar aprender, para assimilar um determinado conteúdo. Enquanto que um aluno dependente, ele precisa de estímulos externos. Então, o primeiro ponto que nós estamos tratando aqui nesta reflexão, ele nos desafia a identificar o perfil dos nossos alunos. Nós temos alunos que são independentes, alunos que já estudaram uma lição da escola dominical durante a semana, alunos que já estão preparados no que diz respeito a assimilarem o conteúdo que será ministrado nos 50 minutos, e nós temos alunos que chegarão na escola bíblica dominical, que não leram uma revista, que não sabem, às vezes, o conteúdo que vai ser ministrado naquele final de semana, e chegam sinceramente com dúvidas. Claro, eu estou falando aqui em tese, mas existe aqui um terceiro grupo ou muitos outros grupos. Existe, na realidade da escola bíblica dominical, aquele aluno que sabe, né, ele é independente, ele entra na característica de independência, mas ele chega na aula com o objetivo de testar. Ele já estudou, ele já conhece as respostas, e ele vem à classe de escola bíblica dominical não para ser esclarecido, mas ele vem até, com perdão da palavra, né, tumultuar a sua aula. Ele interrompe diversas vezes, ele faz muitas perguntas, não com o objetivo de ser esclarecido. Ele vem geralmente motivado até por um sentimento pessoal, ou para afirmar alguma posição, marcar alguma posição. Naquele ambiente, nós precisamos ter toda a sensibilidade para tratar com esse tipo de aluno. Abro mais um parênteses aqui. Eu tenho defendi recentemente no seminário de escola dominical, que participei aqui em nossa cidade, que nós precisamos ter horários de perguntas. É outra questão que eu quero conversar com os senhores, com as senhoras, né? O que os irmãos e as irmãs acham da liberdade que nós damos para os alunos de nos interromperem a qualquer momento na ministração da aula da escola bíblica dominical. Eu leciono já há algum tempo, alguns anos, creio que não é diferente com os irmãos, e eu tenho mudado um pouquinho. Eu digo que não é pecado você mudar dinâmicas, desde que elas contribuam, claro, para a edificação, né, dos nossos alunos. Eu sempre dei liberdade. Olha, quem quiser me interromper, levanta a mão, eu paro. Não. Ultimamente eu tenho feito um pouquinho diferente, porque eu percebi, em algumas classes que tenho ministrado, que existe sempre aquele aluno que quer dar aula no seu lugar. Então, se você deixar, ele vai fazer perguntas a todo momento, a todo instante, e você sequer terá tempo de explanar aquilo que você preparou. Não estou aqui condenando quem tem essa dinâmica e consegue administrar. Tá? Isso é uma posição pessoal, particular. Eu tenho tido um pouco de dificuldade. Então, por ter a dificuldade desta democratização plena, eu já estabeleço. Vamos ter uma aula de 30 minutos? Vamos ter uma aula de 50 minutos, que é uma aula padrão da nossa escola bíblica dominical? Ok. Eu vou explanar 25 minutos, deixo bem claro. 25 minutos eu vou falar. Vocês vão me ouvir. Num primeiro momento, causa uma estranheza, dá medo. Mas depois os alunos vão se adequando. Claro, cada um tem a sua realidade. Então, eu deixo bem claro. 25 minutos ou 30 minutos eu vou falar. Vocês vão me ouvir. E os últimos 25 minutos, os últimos 20 minutos, aí sim nós teremos de maneira organizada, né, um momento de perguntas, de resposta, de esclarecimentos dentro do assunto que foi abordado. Eu também deixo limitado ao assunto, porque senão você sai dali respondendo perguntas teológicas, quem foi a mulher de Caim, a igreja vai entrar na grande tribulação, não vai? Assuntos que não têm nada a ver, são interessantes, mas não tem nada a ver com o que foi ministrado em sala de aula. Então, esse é o meu posicionamento, não estou dizendo que esta é uma regra, uma metodologia que deve ser observada. Daqui a pouquinho a gente discute e eu quero até ouvir a experiência dos irmãos, se isso tem funcionado ou não. Assim, nós precisamos estar atentos, então, a esse aluno que é independente, temos que estar atentos ao aluno que é dependente, mas precisamos identificar também aqueles alunos que, independente que são, tomam o nosso lugar no que diz respeito à nossa responsabilidade, e precisamos estar atentos também àquele que é tão dependente que ele não se manifesta. Ele tem vergonha, ele não sente liberdade em fazer perguntas, em fazer questionamentos,
Você percebe, ele é diferente de um aluno que é desatento, desinteressado, que está ali cumprindo um protocolo de assistir a aula da escola bíblica dominical. Ele é reservado, ele é quieto, ele tem desejo de conhecer com maior profundidade, mas não se manifesta. Então, existem muitas técnicas pedagógicas onde a gente consegue estimular, dar oportunidade. Eu tenho esses alunos, conheço esses alunos, e o que eu tenho feito e tem funcionado. O que funciona para mim não significa que funciona para todo mundo. Cada um dos senhores e senhoras aqui tem uma realidade. Às vezes, a realidade de algum pode ser visualizada, né, em nossa realidade. O que eu tenho feito ultimamente e tem funcionado, inclusive na escola bíblica dominical, a opção de fazer a pergunta por escrito. Então, eu já levo o papel, né, no formato que facilita para o aluno fazer a sua pergunta, dou a liberdade, inclusive, de ele não se identificar, né, ele não precisa colocar o nome dele, porque muitas vezes, quando o aluno não coloca o nome dele, ele consegue expressar de maneira mais real, mais verdadeira a sua dúvida, e isso tem funcionado bastante, porque durante a aula, durante a sua explanação, ele já consegue fazer a sua pergunta e você ganha até tempo. Evita aquele procedimento. Quem tem dúvida, levanta a mão, diz aí, faz a sua pergunta. Né? Você já é objetivo, você já recebe ali a sua pergunta, e isso aqui tem me ajudado bastante. Bom, passando essa questão, né, da identificação de alunos dependentes, independentes, as formas que eles nos abordam, a aprendizagem, e esse é o nosso objetivo aqui maior, ela se torna mais objetiva quando um aluno ele usa mais de um sentido ao mesmo tempo. Essa tabela aqui, na verdade, que eu vou compartilhar com vocês, ela não é nenhuma novidade. Vocês já devem ter ouvido ela muitas vezes, devem aplicar ela, inclusive, já em suas aulas, em suas ministrações, mas vamos apenas lembrar da importância desses comportamentos. Depois de 3 horas, um aluno retém 70% daquilo que ele ouviu. Então, repetindo, depois de 3 horas, um aluno, seja ele de qualquer faixa etária, ele tem a possibilidade, no que diz respeito à retenção, de guardar 70% do que ele ouviu. Depois de 3 dias, ele perde 90% do que ouviu. E ele consegue reter só 10%. Eu vou fazer um comentário bem rápido aqui do que acontece nesta realidade ligada ao sentido na aprendizagem, que nós verificamos, por exemplo, em nossa liturgia tradicional. Nas Assembleias de Deus, ou nas igrejas tradicionais, eu falo das Assembleias de Deus porque sou membro da Assembleia de Deus, não sei exatamente a denominação de cada um dos irmãos aqui, mas eu penso que não é diferente em outras igrejas. Nós temos, basicamente, na liturgia cristã, evangélica, brasileira, o nosso momento de leitura bíblica. Nas Assembleias de Deus acontece depois dos cânticos congregacionais, dos hinos da harpa cristã. Então, basicamente, depois desse período, nós temos a chamada leitura bíblica oficial. Eu fiz uma pesquisa juntamente com os nossos alunos aqui da nossa faculdade teológica de nossa igreja, e nós ficamos, já faz um tempinho isso, se não me falha a memória, 3 ou 4 cultos na porta da igreja, um papel e caneta numa prancheta, fazendo a seguinte pergunta. Então, a realidade nossa de Curitiba funciona mais ou menos assim. Os nossos cultos geralmente começam às 7 horas da noite, nos finais de semana, né, quando estávamos vivendo na normalidade de horário, e encerrava às 9 horas, 2 horas de culto. Né? Então, o culto começava às 19. Cantavam-se os hinos da harpa, né, toda aquela liturgia inicial. A leitura bíblica era feita mais ou menos 7h25, 7h30, no mais tardar. 9 horas da noite era o encerramento. Então, 9 horas da noite, eu já estava lá na porta da igreja. O que nós perguntamos, e eu até deixo aqui como sugestão para vocês, né? Claro, com autorização da liderança da igreja, você pode fazer essa pesquisa. Eu ficava na porta da igreja e perguntava assim para os irmãos: irmão, você pode me dizer, você se lembra qual foi o texto bíblico lido depois dos hinos da harpa? 95% dos membros, essa foi a nossa média. Tinha dia que ela ia um pouquinho mais, tinha um dia que ela ia um pouquinho menos,
a nossa média é que 95% dos membros que tinham acabado de participar de um culto, eles não se lembravam qual foi o texto lido no momento da leitura bíblica oficial. Então, eu penso o seguinte, essa pesquisa diz que depois de 3 horas, 30% se perde, né? E depois de 3 dias, 90%. Eu penso que se perde bem antes, né? Se você fizer, por exemplo, na realidade da EBD, quando terminar a escola bíblica dominical, quando voltar aí à nossa normalidade, né, grande parte das nossas estruturas de EBD reúnem todos os alunos no final, e os alunos vão à frente, com exceção das crianças, das faixas etárias menores, né, que já são estimuladas a decorar o texto áudio, porque vão mencionar, vão dizer lá na frente, né, quando se juntam todas as classes, vão ali falar sobre o texto áudio. A maioria dos adultos, inclua-se aqui adultos, qualquer faixa etária para frente dos jovens, é capaz de não se lembrar do texto áudio da lição da Escola Bíblica Dominical 50 minutos depois de ela ser ministrada. Então, fica aqui a minha sugestão para vocês fazerem esse testezinho, é muito simples, né? Não custa nada. Você pode fazer isso no culto na igreja e pode fazer isso na escola dominical. Você vai perceber que a maioria das pessoas não se lembra o texto áudio e não se lembra o que foi lido no momento da leitura bíblica oficial. Um dia eu fiz isso uma vez só. 50%, essa foi a média, né? Eu digo média porque eu e alguns amigos e alguns irmãos fizemos isso na porta da igreja. A metade não se lembra. Opa, me perdoem aqui. Houve um acidente grave aqui, mas sem feridos, tá? Só caiu o celular, eu não caí ainda. Então, quando cai só o celular, tá bom. O problema é quando o professor cai junto, né? Eu dei um pequeno impulso na mesa aqui, voou tudo. Mas estou voltando aqui. Nós fizemos a pergunta sobre qual era o texto que foi utilizado como fundamento para a pregação. Quando o pregador começa a pregar, geralmente ele usa um texto bíblico para fundamentar, então, a sua explanação, e mais da metade das pessoas que estão na igreja, elas não se lembram qual foi o texto que ele leu. E aqui tem 2 causas, né? Eu já volto aqui para a realidade da escola dominical, já estou me empolgando aqui, né? Tem 2 problemas. A grande parte das pessoas não se lembra do texto base para a pregação, porque os pregadores geralmente leem um texto e pregam sobre outro conteúdo. Essa é uma falha que a gente precisa corrigir no nosso processo de pregação. Então, geralmente, muitos pregadores, né, geralmente pregadores que não estão ligados à área de ensino da igreja, nem gostam disso, né? Você percebe um pregador quando ele é aluno da escola dominical e quando ele não é aluno da escola dominical. Ele lê um texto, fecha a Bíblia e fala de Gênesis a Apocalipse. Então, esse é um grande problema, inclusive na assimilação do conteúdo de quem ouve uma pregação comum, né? Então, esse é um tipo de situação que a gente precisa corrigir, começando, inclusive, por nós, né? E o nosso professor da Escola Bíblica Dominical, ou seja, todos nós, precisamos ter esse cuidado. As pessoas precisam saber exatamente onde nós começamos, né? Identificar o meio e concluir com uma ligação direta para onde nós começamos. Voltando a essa questão da aprendizagem e sua relação com o sentido humano, nós observamos que tudo aquilo que um aluno vê literalmente com os seus olhos, depois de 3 horas ele consegue reter os mesmos 70% que ele reteve quando ouviu um determinado conteúdo. Então, se você fala e apresenta uma figura, uma imagem, né, um cartaz, um PowerPoint, enfim, uma apresentação qualquer, a retenção é a mesma. A diferença está no 3º dia. Aquilo que ele ouviu, 3 dias depois, 90% ele se esquece. No caso das imagens, ele vai esquecer apenas 80%. Ou seja, em outras palavras, está retendo apenas 20%. Então, essa ideia de que o material de apoio, o PowerPoint, claro, ele vai contribuir, ele vai ajudar, mas ele não é tão diferente assim daquilo que ele ouve. Isso significa que se você tiver um bom discurso, né, se você tiver as suas palavras colocadas de maneira muito clara, elas serão suficientes para que um aluno aprenda.
Então, nós precisamos, na Escola Bíblica Dominical, de objetividade, clareza e, sobretudo, contextualização. Uma das grandes frustrações que eu tenho visto, e eu creio que vocês também são testemunhas disso, está relacionada à falta de contextualização. Ou seja, o aluno sair de uma aula de Escola Bíblica Dominical sem saber como aplicar o que ele acabou de receber. Isso é frustrante, né? Isso é frustrante para mim, que muitas vezes sou aluno, não estou lecionando, né? E quando estou lecionando, eu percebo quando o aluno se sente frustrado, e eu percebo como? Através da pergunta. Que a pergunta diz muito sobre você. Existem perguntas que você lê e diz, meu Deus, por que ele está perguntando isso? Na verdade, é você que não se tornou claro, né? Ao compartilhar aquilo que você está perguntando, é porque em algum momento eu deixei de ser claro. A gente também tem o hábito de sempre atribuir a culpa, os problemas ao aluno. Na verdade, tem muita coisa em nós que pode ser corrigida. Eu tenho muitos defeitos, né? A cada aula eu procuro identificar um pouquinho dos defeitos. Aqui eu vou dar uma sugestão para vocês que são professores. Grave as suas aulas presenciais. Deixa lá, quem sabe, o seu telefone de uma maneira bem discreta ali, que ninguém saiba que você está gravando, né? Não peça para ninguém, né? Porque depois, ao assistir a sua aula, você consegue corrigir alguns defeitos. Por exemplo, deixa eu confessar um dos defeitos que eu identifiquei gravando aulas. Eu sou muito prolixo nas minhas introduções. Eu demoro demais, né? Eu perco muito tempo nas questões teóricas e introdutórias. Quando eu quero chegar naquilo que é o objetivo, quando eu quero chegar no desafio da contextualização, o tempo já está acabando. Aí eu tenho uma tendência de correr com o assunto. Então, quando eu corro com o assunto, naturalmente eu deixo de ser claro, eu deixo de ser objetivo. O aluno começa a ter dificuldade de aprender. E se você perguntar quem nunca faça esse tipo de teste, tá? Olha, hoje eu quero fazer um teste com vocês aqui. O que vocês acharam da minha aula? Ninguém vai dizer para você, olha, sua aula foi muito ruim, você estava nervoso, você estava despreparado, você não sabe falar, né? Ninguém vai dizer para você assim, olha, sua aula não me estimulou em absolutamente nada. Agora, se você fizer isso e pedir para o aluno responder por escrito e não se identificar, você já vai receber algumas verdades, né? E às vezes as verdades incomodam. Eu, por exemplo, não sou aquele tipo de professor que gosta de ser criticado. Eu fico triste, fico um dia inteiro calado dentro de casa, andando de um lado para o outro, porque tem professor que diz assim, não, eu gosto de ser criticado, muito obrigado por me criticar, por dizer que eu não sei falar, por dizer que eu não sei dar aula. Eu não sou desse tipo, eu fico triste. Quando alguém me critica, eu fico triste e procuro na próxima aula, naturalmente, mudar. Então, a minha falha é ser prolixo na introdução e demorar na contextualização. Como que eu descobri isso? Gravando as minhas aulas sem que ninguém soubesse que eu estava gravando. E você pode fazer isso com um celular muito simples, coloca ali em cima de uma mesa, de um apoio, enfim, não deixe que ninguém esteja ali vendo. Chega em casa, assiste, ninguém precisa saber disso. Você assiste, depois você apaga, você deleta. Uma outra oportunidade, faça uma pesquisa. Na internet tem várias pesquisas que você pode baixar. Depois eu até posso compartilhar com o pastor André algumas pesquisas. Eu creio que alguns dos senhores aqui até devem ter. Daqui a pouquinho a gente compartilha sobre isso. É uma pesquisa ali para saber se a sua linguagem está sendo compreendida, se o tempo que você está usando para explanar determinados assuntos está sendo adequado, qual a nota que o aluno dá para você. Eu recebi um susto esses dias. Eu sou professor de uma disciplina na faculdade que eu julgava dominar aquela disciplina. Era uma daquelas disciplinas que eu ia dar aula sem esboço, sem olhar para papel nenhum, para anotação nenhuma, porque eu tinha domínio completo sobre aquele assunto. E eu fiz uma avaliação rápida entre os alunos, né, onde eles não colocaram os seus nomes, e eu me surpreendi, porque eu esperei receber, era uma avaliação que a nota ia até 5. Então, ela partia de 0 e a maior possibilidade era 5. Eu tirei 3 naquela avaliação. Eu voltei para casa frustrado, triste, pensando em nunca mais voltar a dar aula sobre aquele assunto, que eu julgava ser bom naquela determinada área, e descobri nessa avaliação que eu estava sendo falho em várias situações. Né? Então, essa autoavaliação ela é muito importante. Voltando à questão da relação da aprendizagem com o sentido do aluno,
As pesquisas mostram que se ele ouvir, se ele vê alguma coisa relacionada àquele conteúdo, depois de 3 horas, ele consegue reter 80% do que ele recebeu. Mas o mais interessante é os dados de 3 dias depois. Eu creio que isso que é importante, né? Um aluno que ouviu um conteúdo de maneira clara, de maneira objetiva e de maneira contextualizada e relacionou o que ele ouviu com alguma imagem, ele consegue reter 60% depois de 3 dias esse conteúdo. O que isso significa? Alguém pode perguntar assim, bom, já vem esse professor aí dizer que a gente tem que ter PowerPoint, que a gente tem que ter uma boa apresentação em sala de aula. Ele não conhece a realidade do meu município, não conhece a realidade da igreja. Eu sou professor, nós não temos recursos aqui, não. Eu não vim dizer que PowerPoint e que a apresentação em dispositivo tecnológico, eu até falei sobre isso no nosso primeiro encontro, ele não é decisivo, ele é contributivo, mas ele não é decisivo no processo ensino-aprendizagem. Por exemplo, deixa eu compartilhar a minha experiência. Eu já fui muito criticado pelos meus alunos pelo excesso do uso de PowerPoint. Então, tem gente que imagina que usar PowerPoint não existe nenhuma situação negativa. Existe. O excesso de PowerPoint é ruim, né? A maneira com que você apresenta o PowerPoint não muito bem-vinda, né? Por exemplo, se você escreve muito texto num PowerPoint, este é um dos grandes desafios que eu tenho. Né? Eu tenho muitos PowerPoints que eu venho desenvolvendo há muitos anos, e todas as vezes que eu faço uma avaliação, a grande crítica que hoje é um dia de eu confessar aqui todos os meus problemas, né? Uma das grandes críticas que os meus alunos dizem é o seguinte: Eliel, você escreve demais, tem muita letrinha para ler, isso é cansativo, isso é desinteressante, né? A gente não presta atenção. Né? Eu já fui surpreendido, por exemplo, com informações, além de ter muito texto, a cor do seu PowerPoint é cansativa, ficar olhando para aquele negócio cansa, poluição de informações. Então, essa ideia que a gente tem de clareza de linguagem e excesso de apresentação, isso aqui não significa eficiência no processo ensino-aprendizagem. Às vezes, uma maquete, e quando digo maquete, não estou falando de uma maquete profissional, na perspectiva de uma arquitetura, mas, enfim, uma montagem simples. Por exemplo, eu conheci um professor, recentemente, que fez uma maquete muito simples, né? Caseira do tabernáculo, para ensinar os seus alunos sobre o tabernáculo. Um negócio feito de papelão, né? Sem muitos custos financeiros envolvidos para isso. Ele me disse que não gastou nem R$10 para fazer aquela maquete. Uma maquetezinha muito bem feita, assim, ele tem um bom gosto. Né? Isso possibilita esta relação da aprendizagem com o sentido se tornar eficiente lá na frente. Então, a gente não pode limitar a eficiência de escola bíblica dominical com apresentação em PowerPoint. Tá? Quer ver um outro exemplo que nos ajuda bastante? Algumas classes usam isso, é o flip chart. Muita gente não gosta do flip chart. O flip chart é aquele tripé, aquele cavalete, né, de madeira, que tem as folhas ali, você vai escrevendo com uma canetinha e vai virando. Isso é muito comum em classes, por exemplo, que a gente não tem um quadro negro, né, ou não tem um quadro branco para escrever. O simples fato de você falar alguma coisa e fazer um desenho no quadro, por exemplo, vamos falar sobre trindade, que é um assunto complexo, não é um assunto assim tão fácil, né, de ser discutido. Se você desenha um triângulo no quadro, com uma canetinha, com um giz ou um flip chart, fica mais fácil do aluno começar a assimilar de uma maneira mais eficiente esse conteúdo. Então, todas as vezes que nós falamos, né, e apresentamos alguma imagem relacionada ao que nós falamos, depois de 3 dias, esse aluno ainda terá isto retido, guardado ali na sua mente. Caminhando um pouquinho nessa discussão, existem algumas situações que todo professor, nesse processo de aprendizagem, precisa ter de forma muito clara na sua atuação como educador cristão. Eu fiz aqui de forma bastante resumida, porque eu já quero partir aqui para a nossa conversa, é que o professor ele tem a obrigação de encorajar
os alunos a compreender-se a si mesmo. O que significa isso aqui? O aluno precisa entender qual é o seu estilo de aprendizagem, para ele não ter dificuldade de assimilar o que você está compartilhando. Então, o nosso estilo de aprendizagem não pode ser muito variável. Hoje eu só vou falar. Hoje eu não vou falar nada, eu só vou passar um filme. Hoje eu não vou falar nem vou passar filme, eu só vou dar uma atividade em grupo. Embora essa, como é que a gente diz, essa diversificação possa ser até interessante, se ela não for frequente, ela vai desviar a atenção do aluno. O aluno precisa compreender a ele mesmo, né? Ele precisa entender qual a melhor forma de ele assimilar um determinado conteúdo, mas ele também precisa entender qual é o seu estilo. Então, por isso que não funciona essa questão de nós imitarmos pessoas quando ministramos, ensinamos ou quando nós damos aula. Uma coisa é você ser influenciado por alguém, né? Eu sou influenciado por bons professores, tenho na figura de bons professores, né, uma inspiração, mas eu não tenho o hábito de imitá-los. A imitação é um desastre, né? Por quê? Os nossos alunos percebem quando você é de fato natural e quando você está imitando o estilo de alguém. Eles percebem isso. E eu diria que percebem isso nos primeiros minutos de aula. Então, fuja dessa realidade de querer imitar alguém, de querer ser igual a alguma pessoa que é bem-sucedida nessa área. Seja você, entenda os melhores estilos, né? Adote o seu estilo, porque dessa forma você vai compartilhar com o seu aluno confiança. Ele vai se sentir seguro, porque ele sabe que dentro desse seu estilo, ele vai trabalhar para adequar o seu perfil ao seu estilo de ensinar. Uma segunda característica que a gente precisa ver aqui é que nós podemos usar diferentes métodos na nossa abordagem, mas o excesso de métodos também se torna prejudicial em algum momento. Então, a frequência é que deve ser analisada aqui. Nós temos alunos diferentes, com demandas diferentes. Já vimos no início dessa abordagem, dessa reflexão, alunos dependentes, alunos independentes, alunos extrovertidos, alunos introvertidos, alunos que assimilam numa velocidade maior, alunos que assimilam numa velocidade um pouquinho mais lenta. E é importante, numa única aula, e nós podemos fazer isso de forma equilibrada, né? Uma vez que temos diferentes alunos, usar métodos distintos numa mesma aula. Desde que essa utilização faça parte do nosso estilo, seja empregada de maneira natural e frequente. Senão, você acaba trazendo mais confusão do que contribuição. Terceira característica que um professor precisa ter em mente nesse processo de ensino-aprendizagem. Nós somos desafiados, ou seja, nós precisamos criar um ambiente em que haja colaboração. O que significa isso? Parte de nós, o incentivo da participação do aluno, voltando ao que já falei aqui, sem perder o controle, em especial do tema que está sendo ministrado e também do tempo que temos para ministrar. É muito importante essa participação, mas essa participação ela pode ser dividida. Eu trato, inclusive, quando falo de estratégias eficazes para a escola bíblica dominical, que que esse incentivo participativo do aluno não aconteça só na sala de aula. A gente limitou muito a participação do aluno da escola bíblica dominical nos 50 minutos tradicionais de aula. Quando, na verdade, eu tenho diversas possibilidades. Uma delas são as redes sociais. Possivelmente, você que é professor da EBD, tem um grupo no WhatsApp com seus alunos. Ao invés de ficar trocando figurinha, né? Bom dia, boa noite, boa semana, aquelas coisas que nos distraem, às vezes, e que são irrelevantes, torne o seu grupo de WhatsApp um local de reflexão
e de espaço onde nós trocamos ali as nossas experiências e tiramos as nossas dúvidas, limitando. Aí, claro, o administrador de um grupo de WhatsApp, ele tem que ter uma autoridade e discernimento para impedir que aqueles assuntos marginais, né, no sentido de não estarem ligados diretamente ao assunto, sejam colocados nos seus devidos lugares. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas eu dou aula nos rincões desse país, né, nas áreas mais isoladas, nem internet tem. Tudo bem, pode não ter internet, mas pode ter papel e caneta na mão. Você pode incentivar, por exemplo, o seu aluno, olha, as perguntas que vocês farão, durante a semana nós nos encontraremos 10 minutos, 15 minutos, antes de um culto, depois de um culto, numa determinada situação. Claro que nesse momento de pandemia a situação é um pouquinho diferente, né? Estou falando aqui para os casos que não podem, não têm a possibilidade tecnológica. Você acaba estimulando o aluno a participar do assunto não só no domingo, mas inclusive durante toda a semana. Então, olha, quarta-feira, antes do culto aqui na nossa congregação, ou em qualquer dia da semana, 10 minutinhos antes, eu vou responder a essas perguntas. Pronto, você já criou um ambiente de colaboração que vai além da sala de aula e mantém os alunos ligados àquele tema durante toda a semana ou durante vários dias. E você pode repetir isso para o trimestre todo, uma vez que nesses 3 meses nós estaremos estudando um único assunto. Nós precisamos também analisar aqui mesmo que de maneira muito rápida o que diz respeito ao alvo nesse processo ensino-aprendizagem. Então, nós precisamos responder a seguinte pergunta: por que nós devemos ter alvos para o ensino? E a resposta seria mais ou menos esta aqui, ó. Porque é o alvo que cria uma ponte entre a aprendizagem do aluno e o que é ensinado na aula. Então, o que é de fato esse alvo? Alvo indica, em termos gerais, o que um aluno deve aprender. Um alvo, ele explica o que deve acontecer na vida de um aluno. E, em terceiro lugar, um alvo indica que mudança deve acontecer na vida de um aluno. Então, para cada lição da Escola Bíblica Dominical, nós precisaríamos observar essas 3 questões. Primeiro, recapitulando, em termos gerais, nós precisamos ter em mente o que o nosso aluno deve aprender. E aqui, eu não diria que isso é uma dica, porque vocês conhecem bem isso. As nossas lições da Escola Bíblica Dominical, elas nos ajudam muito, porque elas já nos apresentam um objetivo geral. Eu vou chover no molhado aqui, vou falar aqui do que vocês já conhecem, claro, mas é muito importante, no início de todas as nossas aulas de EBD, a gente conversar com o aluno e apresentar qual é o objetivo daquela reflexão. Segundo, o que é um alvo? É um momento onde nós vamos explicar o que deve acontecer com o aluno. O aluno precisa saber o que será compartilhado e ele precisa ter a consciência, eu diria que nos 3 primeiros minutos da abordagem, do que vai acontecer com ele no término dessa reflexão. Por que isso é importante? Você prende atenção. Qual é o grande problema? Isso é mais fácil de ser administrado no ambiente da Escola Bíblica Dominical. Mas no ambiente da pregação, por exemplo, por que a gente se distrai tanto na pregação? Por que as pregações, salvo as exceções, elas são desinteressantes? Claro, eu não estou falando aqui da ação espiritual da palavra. Estou falando da apresentação didática do professor, né? No aspecto humano no compartilhamento da mensagem. Não vai dizer que o Eliel não acredita, não. Há o poder do Espírito, a palavra é de Deus, é o Espírito que trabalha, mas há um lado humano na pregação. O ouvinte de uma pregação poucas vezes sabe, em especial nos primeiros minutos da mensagem, né, qual é o propósito, qual é o objetivo que vai ser verificado na vida dele depois daquela pregação. E terceiro, esse alvo indica qual mudança deve acontecer na vida do aluno. E aqui vem o maior desafio. Desafio para mim também.
que sou professor de escola bíblica dominical. Qual é a proposta que eu faço na perspectiva transformadora do aluno? Seria mais ou menos assim, não com essas palavras, tá? Mas a gente deveria ter uma autoridade no encerramento da administração da aula, de chegar para o nosso aluno e dizer, olha, você vai sair daqui e eu garanto para você que se você colocar em prática isso que você acabou de ouvir, esta situação específica na sua vida vai ser mudada. É muito difícil isso, né? Não é tão simples assim na prática nós adotarmos essa abordagem, mas esse deveria ser o nosso compromisso, tá? Indicar, de fato, prometer para o aluno que após receber esta mensagem, ele vai experimentar, de fato, uma transformação na vida deles. Bom, encerrando essa minha explanação teórica aqui, eu já estou falando há muito tempo, né? A nossa lição da Escola Bíblica Dominical, como eu disse, ela apresenta ali o seu objetivo. E, por último, né, como a gente pode verificar se a gente, de fato, atingiu ou não um determinado alvo. E aqui eu separei em 5 tópicos, né, que daria uma pregação, uma aula sobre eles, mas eu só vou citar para nós partirmos aqui para a nossa troca de experiências. Então, como, de fato, nós sabemos se o nosso alvo foi atingido ou não? Então, a resposta é bastante simples. Nós sabemos se atingimos um determinado alvo através da reação dos nossos alunos. Existem 5 reações. Tá? Só vou citá-las, não vou entrar aqui nos pormenores em relação a cada um deles. Quais são essas reações? Primeiro, recebimento do conteúdo. O que significa isso? O aluno reconhece a ideia que foi compartilhada e literalmente aprende ou assimila aquilo que foi transmitido. Atingiu o meu alvo. Segunda característica, né? Onde nós conseguimos saber se o nosso alvo foi atingido, é a resposta. O aluno, se de fato está interessado num assunto, ele faz perguntas e ele tira dúvidas. Aqui você tem um bom feedback. Se a sua aula se a sua classe, perdão, é muito silenciosa, ou você compartilhou assuntos que eram inacessíveis com aquele grupo, ou o assunto que você compartilhou não foi interessante. Então, o silêncio de uma classe é um bom sinal se o nosso alvo foi atingido. Terceiro, é a avaliação. O aluno reconhece o valor, nesse momento, do que foi ensinado e se compromete com essa ideia. Quarto, é a questão organizacional. O aluno, quando consegue sistematizar na sua mente os valores que foram compartilhados, isto comprova que atingimos o nosso alvo. E o quinto e último ponto é a caracterização. O que significa isso? O estilo de vida do aluno. Ele reflete no seu testemunho, na sua prática diária, aquilo que foi transmitido. Então, basicamente, eram estas as questões teóricas. Eu vou agora, pastor André, com a sua autorização aqui, eu vou fazer algumas perguntas, tá?